achei muito interessante. Teve um jornalista famoso que comeu uma barriga. Ele colocou que eu tinha testado positivo. Saiu todo mundo, né? Foi uma beleza. Então, cuidado, principalmente jornalista que já tem muito tempo de janelas, fiquem tranquilos. Se eu testar positivo, eu faço o meu teste de vez em quando aqui para saber. Então, assim que se eu testar positivo, pode ter certeza que eu vou vir aqui. Volto a repetir. Tudo que for, mesmo as notícias mais duras, elas serão dadas aqui por mim. É difícil, por exemplo, a gente comparar Brasil com Itália. Comparar Lé com CRE. Nossos números de idosos, 14%. Itália, quase 30% de idoso. Idoso, eu estou falando de 60 anos para cima, né? Aí depois a segunda faixa etária, a Itália vai lá para cima e o Brasil tem muito jovem. Então nós temos, aqui tem uma vantagem para nós. Europa e China, extremamente tabagista, extremamente fumante. Quer dizer, pulmão deles, bem mais baleado. O SUS tem 20 anos de luta antitabagista. Lembra da figurinha? Para de fumar, esse aqui causa impotência, Ministério da Saúde adverte. Aquilo era uma advertência. Quem seguiu aquela advertência agora está bem mais confortável do que países que não fizeram isso. Então, vantagem nossa. Vamos nos mover pela ciência e pela parte técnica, com planejamento, pensando em todos os cenários. Quando a gente fala de colapso, ou de sobrecarga, ou de sobreuso no sistema, a gente está falando disso. Não só de sobrecarga na saúde, mas, por exemplo, na logística. Nós atravessamos essa semana passada com praticamente metade das capitais brasileiras sem voos. Como que chega material lá? A saúde não é uma ilha. Não existe ilha chamada saúde. A economia é, sim, muito importante para a saúde. Nós colocamos em discussão como são essas quarentenas, o que liberar, o que fazer para as pessoas terem mobilidade, porque a última vez que foi usado quarentena no Brasil foi em 1917, na gripe espanhola. Ninguém tem esse parâmetro. Não é uma questão de apontar o dedo para o governador A, B ou C, prefeito A, B ou C. Estão todos com uma arma na mão, falando, a Organização Mundial da Saúde manda eu fazer isso, faz. E não pensa, muitas vezes, que isso é uma medida que tem que ser muito bem elaborada. Tem que garantir alimento nessas comunidades. A pessoa não consegue ficar na casa dela. A geladeira fica vazia, o estômago fica vazio. Ele pode sair dali para entrar na casa de alguém, para forçar um supermercado, uma coisa. E se a gente não tiver uma logística, como é que a gente vai chegar com o alimento no supermercado? Às vezes a pessoa pode ter o recurso, mas não tem, a mercadoria não chegou, porque parou tudo. Então, nós vamos colocar, sim, alguns critérios, porque são critérios necessários. Só que não vai ser o plano do ministro Mandetta. Não vai ser o plano do único. O SUS, volto a repetir, nós vamos andar com as 3 pernas. Por isso que nós mandamos e estamos discutindo com os secretários estaduais e secretários municipais essa semana para a gente construir um consenso. Então, o plano de quarentena, não existe quarentena vertical, não existe quarentena horizontal, não existe nada. Existe necessidades de arbitrar num determinado tempo qual é o grau de retenção que uma sociedade deve fazer. O lockdown, que é a parada absoluta total, ela pode vir a ser necessária em algum momento, em alguma cidade. O que não existe é um lockdown, um fechamento de todo o território nacional ao mesmo tempo desarticulado. Isso é um desastre que vai causar muito problema para nós da saúde. Então agora nós vamos ter que, junto com os governadores, a quem eu faço aqui um apelo, não façam atitudes intempestivas de entrar com ações e entrar numa fábrica de máscara e pegar todas as máscaras para si. Agora é preciso coordenar a ação nacional.
Se for dessa maneira, de quem pode mais chora menos, nós vamos ter um problema que talvez todos possamos chorar. E vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. Esse é o nosso trabalho de final de semana, junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão. Nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. Pedimos à sociedade que comporte-se, que prevaleja a primeira lei, a lei do bom senso. Discutam as dificuldades que o mundo está tendo. Não simplesmente olhem a matéria. Desliguem um pouco a televisão, às vezes ela é tóxica demais. A quantidade de informação e os meios de comunicação são sórdidos porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim, uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver, a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete, um óbito, morreu um óbito de jovem, e isso vende. Então, às vezes, desliga isso um pouco, reúne a sua família e conversa, dialogue, veja quais são os valores, acalmem, baixem a bola e vamos junto, que juntos a gente vai sair dessa.